E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que vocês devem estar se perguntando, né, por que que eu vou fazer um vídeo agora sobre uma coisa que aconteceu há mais de 2 anos atrás, né? Mas, na verdade, é que eu acho que a gente entendendo bem o que aconteceu ali naquele momento, na guerra de Nagorno-Karabakh em 2020, a gente consegue ter uma percepção um pouco mais profunda, mais precisa de como está a situação agora. E a gente consegue entender um pouco do porquê que acontecem algumas coisas que estão acontecendo, tá? E isso eu acho extremamente importante porque, na verdade, agora, além da guerra da Ucrânia, eu acho que o ponto principal, na minha opinião pelo menos, é ali no Cáucaso. Ali, pra mim, tá prestes a estourar alguma coisa em algum momento aí agora. Tá muito grave a situação, tá? Então, pra gente entender o que tá rolando ali, é bom entender o que aconteceu em 2020, né, no conflito que aconteceu ali, tá bom? Mas, antes de começar o vídeo, né, se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, assuntos estratégicos, história militar, assuntos correlacionados, né, de uma forma geral, eu te convido a se inscrever no canal se você já não for inscrito, né, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, deixar o like que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mostrar para mais pessoas, né, se você tiver alguma sugestão, informações extras, né, por favor, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo e compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos, com quem você sabe que é importante essas informações, com quem vai agregar de alguma forma, né? E se por acaso vocês tiverem como contribuir com o nosso trabalho, né, por favor, fiquem à vontade, né? A gente tem o Pix do canal, mas pode ser feito aqui pela plataforma também, né? E em especial, se você puder entrar para o clube de membros, tá? Essas ajudas são muito importantes para o YouTube, né? Para o algoritmo perceber o canal, né? E ajudar a crescer de uma forma geral, né? O YouTube vê que é um conteúdo bom e mostra para mais pessoas. É a mesma coisa que o like, tá bom? Então, claro que tem a parte financeira também que ajuda, mas é muito mais por isso, tá bom? Então, agora sim, vamos pro vídeo de hoje. Até hoje, especialmente nos canais de moleque, né, que tem aqui no YouTube, é dado muito crédito aos drones Bayraktar, né, turcos pela vitória do Azerbaijão na guerra de Nagorno-Karabakh em 2020. Mas na verdade existem vários fatores que foram mais decisivos, né, que o uso dos drones, né, de um drone específico no campo de batalha, né? A Operação Azeri, ela foi um plano assim perfeitamente elaborado, né, com vários analistas até dizendo que foi melhor planejado e executado do que se fosse feito por europeus, como franceses, britânicos ou alemães até. Isso é muito interessante, né, mas a gente tem que levar em conta como um todo, né? Então vamos entender como que funciona lá. Primeiro a geografia, né? A região de Nagorno-Karabakh ela é densamente montanhosa e florestada também, o que favorece bastante a defesa, né? Tendo os armênios da República de Artsakh fortificado o topo de muitos dos morros, né, e colinas da região, né? Nos vales entre essas posições ficam vários vilarejos, né, que torna a posição muito defensável e muito fortificável também. Só que essa disposição geográfica ela também torna muito mais difícil a cadeia logística, né? Especialmente no caso de Artsakh, que tem apenas uma via de conexão com a Armênia, né, que é o corredor de Lachin, né, que agora está completamente sob o controle do Azerbaijão. Agora vamos ver as forças de defesa de Artsakh antes da guerra. As milícias de autodefesa de Artsakh, elas são compostas por cerca de 40 mil, né, militares e reservistas ali, né, comandadas por veteranos da Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh, nos anos 90, né, 92, se não me engano, que a Armênia venceu, né, e venceu bem. Ela venceu bem forte ali. Só que eu acho que cegos pela vitória, da forma que ela foi, né, os armênios se achavam superiores qualitativamente, né, e se acomodaram. E eles negligenciaram bastante a sua defesa, né, permanecendo com a mesma estrutura e os mesmos equipamentos do que em 92. Apesar de eles possuírem uma quantidade relativamente boa de equipamentos, né, praticamente tudo que os armênios tinham era dos tempos soviéticos, sem modernizações. A situação armênia ela ficou bem pior, na verdade, né, em geral, a partir de 2018, né, que, quando foi eleito o primeiro-ministro Pashinyan, que ele tem uma retórica contrária à Rússia,
né, que era a principal aliada da Armênia e fornecedora de equipamentos também, diminuindo bastante a possibilidade de intervenção da Rússia no seu favor, né? Os russos eles até disseram que defenderiam a integridade da Armênia, mas que eles não iam fazer nada quanto a Artsakh, né, o que abriu a possibilidade para os azeris realizarem a operação. Já por sua vez, né, depois da derrota que eles sofreram nos anos 90, os azeris passaram a buscar a vingança, né, e querer reconquistar os territórios da região, né. Então eles se reequiparam e foram se modernizando intensamente, né, especialmente entre 2009 e 2018 também, né, com muita contribuição ocidental, né, mas mais destacadamente turca e também israelense, tá, em um pouquinho menor monta. Mas o principal dessa ajuda foi o intenso treinamento que a Turquia deu aos azeris, né, em todos os níveis, né, desde o operacional até os comandos e estados maiores, né, para a organização e operação de grandes unidades no padrão OTAN, né, e também com vários aperfeiçoamentos adquiridos dos turcos, né, pelos turcos, na verdade, das experiências deles na Síria, né. Um ponto interessante aqui também é que realmente, né, vale ressaltar que em vez de gastar milhões em caças, né, o Azerbaijão ele preferiu adquirir milhares de drones, né, turcos e israelenses, né, e são muito mais baratos, né, e mais descartáveis, vamos dizer assim, né, do que aviões, né, normais. E menos suscetíveis também à defesa aérea armênia, né, que contava com alguns S-300, né, e em versões mais antigas e alguns outros vetores também, né, mas que ainda apresentavam uma ameaça considerável para aeronaves convencionais, como eu falei. E assim, é interessante, nem com esse preparo todo, né, vendo os exercícios de larga escala acontecendo na fronteira, os armênios prestaram atenção, né, eles deixaram meio que para lá, né, e nem quando tiveram algumas escaramuças, né, que duraram 4 dias ali, um pouco antes de começar a invasão do Azerbaijão, né, que custou a vida de 100 soldados e 14 tanques armênios, nem assim eles fizeram nada. Os armênios podiam ter modernizado as posições defensivas deles, né, e as fortificações, melhorando as infraestruturas ali, né, adicionando, por exemplo, bunkers, casamatas, túneis subterrâneos, né, para ligar uma posição com a outra, né, e proteger também os soldados dos bombardeios, né. Eles poderiam ampliar a rede de campos minados, né, ali em volta, né, para atrasar e dificultar um pouco o avanço do inimigo, né. Eles poderiam ampliar as linhas defensivas, né, adicionando linhas extras nas retaguardas, né, porque era uma linha só de defesa. Então fica muito difícil assim, né. Então, eles poderiam ter feito camadas múltiplas ali, né. Isso tudo não demanda grande orçamento militar, não demanda muita grana, né, e são relativamente simples de fazer, né, mas eles não fizeram nada disso e continuaram com as linhas únicas, né, e com as estruturas meio que rudimentares ali. Em 27 de setembro de 2020, o Azerbaijão lançou uma campanha de conquista territorial da região de Nagorno-Karabakh, avançando com 30 a 40 BTGs, né, que era o padrão soviético, contra praticamente 20 armênios. Então, quase o dobro, né, de tropas que os armênios tinham ali. Inicialmente, na região norte da República de Artsakh, né, os armênios foram pegos de surpresa, né, tendo os azeris capturado 2 fortalezas no primeiro dia, né, destruindo também as colunas motorizadas de reforços, né, que foram enviados pelos defensores com os drones, deixando os armênios em estado de choque, né, e superestimando também bastante as forças invasoras e optando por retirar as forças do local. Só que a geografia da região dificultou o avanço das tropas do Azerbaijão, especialmente os blindados, né, que também sofreram pesadas baixas, né. Já no setor central da fronteira, né, os armênios enviaram várias unidades blindadas para segurar a posição e eles conseguiram evitar o avanço azeri, que sofreu também enormes perdas, né. Só que eles achavam que esse era o principal eixo de avanço, né, o avanço principal dos azeres, já que esse avanço era o mais próximo, né, da capital Stepanakert, cerca de 36 quilômetros, né.
Só que, na verdade, esse era um ataque diversionário, né, com o principal avanço do Azerbaijão sendo feito pelo sul, né, onde a geografia é mais plana, né, e é mais adequada para o emprego de tropas blindadas. Né. Poucas estradas ligam Stepanakert a essa região mais ao sul, né, o que também agrava a situação logística. Só que, mesmo com essas vantagens, os azeris eles não conseguiram progredir muito, né, porque os armênios eles conseguiram neutralizar vários veículos, né, com seus campos minados, né, e com armamento anticarro também. Né. Nesse momento parecia que a operação do Azerbaijão ia fracassar. Os militares do Azerbaijão, então, eles passaram a focar os seus ataques na retaguarda profunda dos armênios, né, caçando a artilharia e as suas defesas aéreas. Muito parecido com o que a gente vê atualmente na Ucrânia. Né. Os azeris, na verdade, as forças especiais turcos, né, que operaram, eles empregaram em larga escala os seus drones contra os sistemas antiaéreos, né, armênios, né, especialmente os Tor e os S-300, né, que não eram tão numerosos, né, e não cobriam todo o território de Artsakh. E dentro dessas lacunas, da cortina de defesa antiaérea, os drones azeris eles puderam operar assim, na sua totalidade, né, passando então a causar muito estrago nas posições armênias, né, bombardeando ou realizando, né, a observação e o controle de tiro para a artilharia azeri. É responsável igualmente assim pela destruição dos sistemas armênios. Né, que o pessoal acha que esses foram só os drones, mas a artilharia azeri foi muito efetiva. Tá? Da mesma forma aconteceu com a artilharia armênia, né, que era facilmente plotada, né, pelos drones quando eles atiravam e imediatamente atingida pesadamente pelo fogo de contrabateria do Azerbaijão. Né, extremamente preciso por conta da correção de tiro, né, feita pelos drones. A Armênia perdeu cerca de 200 vetores, né, de artilharia, sendo deles 73 lançadores múltiplos de foguete, só por conta dessa tática aqui. Né. Mas não foram só esses os alvos dos ataques aéreos, né, do azeris, né, com várias concentrações de tropas também e veículos de transporte, né, sendo atacados, né, o que causou um pesado impacto psicológico nos armênios, que em uma semana de combate só já fez com que 1.500 armênios desertassem. Só que no fim do conflito, mais de 10.000 combatentes desertaram das fileiras armênias, né, para vocês terem uma dimensão de como foi brutal o negócio. Com esse apoio intenso, né, o exército do Azerbaijão realizou um segundo esforço no sul, né, com novas tropas que vieram reforçar o ataque, né, e dentre elas até milhares de mercenários dos rebeldes sírios, né, trazidos pela Turquia, que foram enviados para serem tropas de assalto mais descartáveis, né, atacando primeiro como iscas, né, para os azeris verem onde estavam os armênios e poder bombardear a posição. Inclusive, por isso, eles tiveram assim, uma taxa de 86% praticamente de baixas desse efetivo de sírios aí, tá? Mas com esses reforços, né, os azeris eles tiveram uma força muito maior e eles realizaram ataques sustentados, né? Assim, mantiveram no ataque o tempo todo e foram exaurindo as defesas armênias. Né? Os armênios eles conseguiram manter a posição por uma semana até, mas eles se viram obrigados a retrair a posição, porque já estavam se enfraquecendo muito ali, né? Deixando para trás as posições defensivas que eles tinham. Como os defensores não tinham reservas para lançar um contra-ataque nesses eixos de avanço, né, dos invasores, os azeris eles conseguiram então avançar mais consistentemente, né, conquistando a cidade de Jabrail e Hadrut, que controlavam praticamente as únicas vias que ligam, né, o sul a Stepanakert, com exceção de uma outra cidade. Com a mediação russa, né, foi acertada uma trégua, né, no dia 10 de outubro, né, momento em que os armênios já estavam assim nas cordas, já estavam bambeando. Né? Mas a verdade é que essa trégua ela foi mais benéfica para os azeris, né, que reposicionaram as tropas, né, fazendo a rotação das tropas, né, e trazendo, né, unidades novas no lugar das que já estavam na linha de frente, né, mais desgastadas, né, e colocando essas tropas em lugares mais interessantes, né, enquanto os armênios só recuperaram um pouco o fôlego, né,
porque eles não tinham reservas mais para reforçar ou para substituir as unidades mais desgastadas. É como se fosse um jogo de futebol, né, se seu time não pudesse fazer substituições, né, e o adversário pudesse trocar o time inteiro. Foi basicamente isso que aconteceu, tá? E durante essa trégua, os bombardeios não pararam, só parou os confrontos mais diretos, né? O que também favoreceu os azeris, né, que eles estavam com uma artilharia superior. Então, o cessar-fogo ele não foi muito respeitado, né, e já no dia 12 estava claro que havia sido rompido e voltaram os confrontos. No dia 17, os azeris tomaram a cidade de Fizuli, a última posição que faltava no sul, né, para controlar as rotas para a capital. Né, o que ocasionou também assim, o colapso das forças armênias na região. Né. As forças do Azerbaijão elas empregaram muito bem as concentrações de tanque, né, juntamente com a infantaria, conseguindo extrair o máximo de efetividade dessas tropas, né, até em ambiente urbano, sobrepujando com facilidade até as unidades armênias que empregaram os tanques deles, né, de uma forma bem mais esparsa, assim, ficou muito fácil para os azeris. E em uma semana, o Azerbaijão conquistou todo o sul de Artsakh, né, na fronteira com o Irã, e depois eles subiram, né, para conquistar a cidade de Shusha, que é extremamente estratégica, né, porque além de ser muito próxima da capital, ela também controla, né, a estrada de Lachin, né, que é a ligação com a Armênia. Antes de o exército azeri avançar contra Shusha, a cidade já havia sido conquistada pelas forças especiais do país. Né. Dias antes das tropas chegarem, né, nos arredores da cidade, cerca de 400 forças especiais marcharam dezenas de quilômetros, né, por florestas e colinas e montanhas para chegar em Shusha, pegando cerca de 2.000 a 3.000 defensores desprevenidos. Primeiramente, eles destruíram uma ponte muito importante ali, cortando a linha de suprimentos dos armênios e impedindo assim também a chegada de reforços para a cidade. Eles atacaram com equipamento leve, né, sem o apoio dos drones, por causa da névoa que estava muito intensa ali naquele local, né, contando só com o apoio da artilharia. Né, e mesmo assim eles conseguiram destruir vários tanques armênios, né, derrotando os milhares de defensores, né, que chegaram a reportar até que eles estavam sendo atacados por 6.000 azeris, para vocês terem uma dimensão da intensidade do ataque. Os armênios eles ainda realizaram 3 contra-ataques, né, mas eles não conseguiram romper a linha defensiva que os 400 forças especiais montaram. Antes do conflito iniciar, né, esses forças especiais eles tinham passado por um intenso treinamento na Turquia, né, o que aumentou ainda mais a capacidade combativa desses militares, né, o que pode ser constatado pelo rendimento, né, pelo desempenho deles no conflito. Do lado armênio, eles fizeram o que foi possível ali, né, e levaram algumas tropas para defender a cidade, mas de uma forma assim totalmente improvisada, né, com muitos desses combatentes sendo reservistas, né, e voluntários, né, que nem tinham um mapa do local, né, e tiveram que fazer o reconhecimento ali pessoalmente, além de não ter um comando unificado, né, com várias unidades isoladas também uma das outras, o que obviamente não contribuiu, né, para a defesa da cidade de Shusha. Após a queda de Shusha, com as forças azeris a poucos quilômetros da capital, né, Stepanakert, o primeiro-ministro armênio, né, o Nikol Pashinyan, assinou no dia 9 de novembro um acordo de cessar-fogo, né, cedendo 3/4 do território de Artsakh para o Azerbaijão. Mesmo com alto preço, esse acordo foi fundamental para a Armênia, né, na minha opinião, porque caso eles demorassem um pouquinho mais para fazer, né, o resultado poderia ser muito pior. Né? Até porque as forças já tinham sido praticamente desintegradas e a capital estava completamente exposta, né, correndo um enorme risco de ser tomada pelos azeris. Para o Azerbaijão, o acordo também veio em uma boa hora, né, porque começaram a aparecer os sinais ali da exaustão de guerra, né, com o peso das baixas começando a surgir. Para vocês terem uma dimensão da coisa, oficialmente o Azerbaijão perdeu 2.853 soldados, né, além de 541 mercenários sírios, né, totalizando 3.394 mortos. Então, se a gente usar a média de
3 feridos para cada baixa, né, para cada morto, na verdade, perdão, que é um padrão, assim, a média mesmo, né, que existe. As baixas passam, né, dos 13 mil combatentes. O exército azeri é composto por 50 mil homens. Então, observem essa proporção, é muita coisa, né? Do lado dos armênios, fica feio ainda mais, porque oficialmente, né, os armênios, a Armênia, né, ela reconhece que perdeu 3.825 soldados. Só que segundo o antigo, né, diretor do Serviço de Segurança Nacional, né, o general Arthur Vanetian, ele fala que mais de 5 mil homens morreram, né, podendo então chegar até 20 mil o número de mortos e feridos, né, usando a mesma taxa de 3 para 1. Né, ou seja, praticamente metade do efetivo de Artsakh. Isso tudo em apenas 44 dias de combate que durou, né, o conflito. Então, vejam como o negócio foi intenso ali. Moral da história. Escorados na vitória nos anos 90, os armênios eles deixaram de lado a sua defesa, né, enquanto os azeris se prepararam por muitos anos para terem a sua vingança, né, com equipamentos modernizados, né, muito treinamento e novas doutrinas. Né, e eles conseguiram superar fortemente os inimigos, né, desbalanceando consideravelmente até o equilíbrio de forças ali na região, né, o que, por sua vez, tem atraído ainda mais atenção internacional sobre essa disputa. E, na verdade, esse vídeo de hoje é justamente sobre esse ponto. Então, vamos falar primeiro aqui da Rússia, né, que tem até bastante discussão por aí, né, que fica assim, o papel dela é muito dúbio, né, e ela seria, tipo, meio que o terceiro principal interessado nessa disputa. Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O papel da Rússia, ele é até curioso, né? Porque, assim, apesar de ele ter deixado meio que essa abertura, né, para os azeris invadirem a Artsakh, eles também não permitiram o Azerbaijão ficar muito com as asinhas de fora, né? Não ficar muito grande, né? Limitando, por exemplo, a operação dos drones azeris, né, com os seus meios de guerra eletrônica, principalmente, né, como, por exemplo, os Krasukha, e também com a possibilidade de uma intervenção direta caso o Azerbaijão não parasse com a operação. Tá? O Cáucaso, ele é uma das regiões assim, mais cruciais para a Rússia, historicamente. Né? Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. E tá assim, sempre no radar, né? Tá sempre nos olhos dela. Né? Uma ação que desestabilizasse, né, ou que desestabilize, de uma forma geral, muito essa região, não é do interesse da Rússia. Outro fator importantíssimo, né, para a gente entender é o papel da Turquia ali também, né, com a influência ficando cada vez mais forte no Azerbaijão, né, crescendo assim exponencialmente nos últimos anos, né, o que desagrada claramente, né, os russos, já que ali sempre foi uma zona de influência russa. Né. Por isso, os russos eles são obrigados a manter um papel ambíguo, né, nessas relações com os dois países, né, para mantê-los na sua órbita. Apesar de que ambos estão escorregando, né, das mãos russas, né, porque enquanto os azeris estão cada vez mais alinhados com a Turquia e com Israel, né, os armênios também estão buscando auxílio fora, né, inicialmente com a França, né, por parte do Pashinyan, né, mas mais atualmente, né, com o Irã, que também é um grande parceiro estratégico armênio, né, especialmente econômico, mas cada vez mais militar também. É por isso que, apesar de existirem forças de paz russa também na zona de contato, ela é incapaz de garantir a real estabilidade da situação. Né? E também ela não faz tanto assim para evitar qualquer coisa. Né? Assim, é bastante complexo. Tá? Agora, com a questão ucraniana, né, a situação está ganhando um novo corpo também, né? Já que a Rússia não pode despender muitos recursos ali na região, né? E com todas as mudanças também pelo mundo, está ocasionando, né, a intensificação das ações ali, né, especialmente pelo lado do Azerbaijão. Quem acompanha o canal há mais tempo, né, talvez se lembre de um vídeo que eu fiz há um tempão atrás, né, que eu falei sobre a situação nessa disputa. Né, e eu comentei uma coisa que eu achava que era só uma possibilidade remota, mas que a cada dia que passa está ficando mais real e mais provável. Né?
Eu não vou dar spoiler agora, né? Eu recomendo que vocês assistam assim fortemente, porque ainda está muito pertinente, né, com a realidade atual aquele vídeo. Então, quem quiser saber mais, assiste lá, tá? Eu vou deixar aqui na descrição e deve estar por aqui também. O ponto é que estão se formando alianças, né, dos dois lados e um conflito, né, que parece inevitável já pode escalar para um grande conflito continental. E, do jeito que as coisas estão, também pode até descambar para uma guerra mundial, vai saber. O que é interessante aqui, né? Falando já desse panorama mais internacional. A Armênia, ela sentiu bastante assim, o baque, né, com o resultado da guerra. E sabe que eles não têm condições de resistir outro ataque. Então eles têm tentado, eles estão buscando, né, ajuda para se modernizar e aumentar o seu poder, né? Tendo ajuda principalmente do Irã, como eu já falei, mas também da Índia, né, com os equipamentos. Mas ainda ela não possui força para bater de frente, né, com o Azerbaijão, né, e por isso ela tem atuado assim como underdog, né, a gente fala em inglês, ela tem atuado como uma derrotada mesmo, né, sem reagir muito às ações e provocações dos azeris, né, e isso aqui é importante para a gente entender o que está rolando agora também, tá? O Azerbaijão, por sua vez, ele ficou tão confiante com a vitória e as suas parcerias também, né, que ele está agindo como um valentão na região, né, se aproveitando da fraqueza armênia, mas também provocando e hostilizando o vizinho do sul, que é o Irã, né, que é quem tem atuado com mais força, né, para contrariar os azeris e defender a Armênia nos últimos tempos. Possivelmente, né, exista um acordo entre a Rússia e o Irã, né, para os persas fazerem a boa para a Rússia e tomar conta da Armênia ali, né, já que eles estão ocupados no momento, né. Além disso, um ponto crucial é que o Azerbaijão ele tem estreitado muito os laços com Israel, que tem usado o país, né, como uma plataforma para operações contra o Irã, que é o seu arqui-inimigo. Então, com as tensões todas e as mudanças na geopolítica de todo o Oriente Médio, né, e do Cáucaso, a pressão ali na região está subindo assim intensamente, né, o que deve levar a um novo conflito ali, né, mas que eu tenho medo que pode, né, e provavelmente irá, né, escalar para um nível muito maior. Mais uma vez, assistam outro vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Só antes de encerrar, eu quero fazer um pequeno acréscimo aqui, né? Essa postura da Armênia de não se defender muito está afetando também essa questão dos países que estão querendo defender ela, tirando o Irã, né? Porque é aquela coisa, especialmente para os russos, né? Se você quer me ajudar para te defender, você tem que se defender também, né? Se nem você se defende, por que eu vou te defender? É basicamente essa a ideia. Isso também está valendo para outros países, tá? Mas então, assim, a gente vê muitas movimentações rolando pela região toda, né? Por todo o Oriente Médio, pelo Cáucaso, pelas redondezas e também o jogo dos grandes poderes, né? Então, tá cada vez mais ficando quente o negócio, né? Não só ali entre a Armênia e o Azerbaijão, mas em todo o mundo, né, praticamente. Mas no Oriente Médio inteiro, com esses acordos todos lá, entre Arábia Saudita e Irã, que eu falei no último vídeo, o Oriente Médio todo está mudando, né? Então isso pressiona muito mais Israel. Por sua vez, Israel pressionada vai querer fazer pressão também no Irã. Então entendam como uma coisa vai puxando a outra. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Essa pressão em Israel, lá por conta dessa parceria, desse acordo, né, entre Irã e Arábia Saudita, perdão, pode ocasionar Israel usar mais o Azerbaijão ainda contra o Irã e por isso pode descambar em um conflito direto. Imagina se estourar mesmo, aí Israel quiser ajudar o Azerbaijão, o Irã vai usar todos os seus proxies ali pela região toda para atacar Israel. Imagina, eu não vou nem me estender. Faça um exercício mental para vocês. Então é por isso que eu estou tão preocupado e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Então eu acho que vocês conseguem entender o porquê que eu estou falando tudo isso aqui hoje, né? Então, por hoje é isso, pessoal. E espero que com esse vídeo aqui fique um pouco claro o porquê a gente tem que entender o passado, né? Como a gente chega na nossa situação atual para ter uma dimensão mais profunda, né? Ter um entendimento maior, mais profundo, né?
das situações, para não falar tanta besteira que nem a gente ouve por aí, né? Eu acho que deve ter ficado claro isso hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu falei de uma forma bem por cima, que eu gostaria que vocês ponderassem sobre o que eu tô falando. Não quero dar tudo mastigadinho, né? Então percebam, se não ficou claro, assiste de novo aqui para vocês pegarem. Percebam alguns detalhes que eu falei durante o vídeo, do preparo do Azerbaijão, da ajuda externa que eles tiveram para crescer, e também, né, da parte da Armênia, as negligências que eles tiveram, né, que são ótimos exemplos para a gente do que não fazer e, do outro lado, o que fazer, né? Então, com essas ajudas do Azerbaijão, a gente consegue entender. Isso foi em 2020 e está completamente atual agora, 2023. Então, a gente consegue perceber muito claramente o que está rolando agora, nesse momento. Né? Só que em vez de eles estarem virados para a Armênia, já estão virando para o Irã, que é um país muito maior e mais poderoso. Né? Então, se fosse só o Irã, perdão, o Azerbaijão por si só, eu duvido que eles fariam isso. Mas como a gente sabe que tem outras coisas por trás, acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? Especialmente se ligar com o que eu falei agora há pouco, de Israel. Então é isso, pessoal. Percebam como as coisas vão puxando uma outra, né? E, bom, muitas lições com esse vídeo aqui, né? Eu não vou mais falar, senão vai ficar, também eu vou ficar esticando muito o vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo, né? E então, mais uma vez, né? Se você gostou desse vídeo e não é seguidor ainda do canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, né? Deixa o like se você gostou e assistiu até aqui. Qualquer informação essa que você tiver, qualquer sugestão de tema, de qualquer coisa, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai aprender alguma coisa, né, com esse vídeo. Né? E é isso, pessoal. Assim vocês vão ajudar bastante o canal. Né? E a gente vai crescer cada vez mais. E conseguir levar esses conteúdos para mais pessoas, que é o intuito do canal. Né? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até mais.